Eu queria aproveitando isso, perguntar pra você, falar do seu livro, Fogo e Cinzas, e queria perguntar pra você o que te inspirou a escrever esse livro que fala da Carrie Fisher, fala do Edgar Allan Poe, da Sylvia Plath, Virginia Woolf, essas pessoas bipolares incríveis e excepcionais. Esse livro eu escrevi, publiquei com a minha aluna de mestrado, a Tiara Cruz, né, lá no IPUB, FJ, que era para estar aqui, mas ficou doente, infelizmente. Que a gente fala da linha capa, né? Pode até depois, se puder, mostrar só a capa, porque tem as fotos dos 17 personagens do livro, que são pessoas famosas, célebres, que tiveram ou têm transtorno bipolar. Algumas delas estão vivas. Então a gente fala sobre as vidas dessas pessoas e o adoecimento mental também dessas pessoas, com uma introdução teórica sobre a doença, mais um capítulo dedicado a cada um desses 17 personagens. A nossa inspiração foram dois desses personagens. A Kay Jemison, sobre a qual você já falou. Quem é a Kay Jemison? É uma psicóloga que está viva ainda, já está idosa, que tem transtorno bipolar. E ela é uma grande pesquisadora sobre transtorno bipolar. Em primeiro lugar, ela é coautora do principal livro sobre transtorno bipolar. No Brasil, editado no Brasil chama chama Doença Maníaco-Depressiva, subtítulo Transtorno Bipolar e Depressão Recorrente. Ela é coautora desse livro, que é o mais importante do mundo, né, sobre transtorno bipolar. Ela tem esse livro autobiográfico, Uma Mente Inquieta, que ela conta a história da doença dela. Maravilhoso. E ela, muito bom. E ela tem transtorno bipolar grave, com tentativa de suicídio, com sintomas psicóticos, e ela é uma grande defensora do lítio e de psicoterapia. E ela pesquisa a relação de transtorno bipolar com criatividade. Inclusive, ela tem um livro, esse não editado no Brasil, chama Touch with Fire, tradução livre, seria tocados com fogo, não por fogo, tocados com fogo, que ela fala dessa ligação da doença, e ela também discorda da separação bipolar-unipolar. Para ela é doença maníaco-depressiva, até por isso que é o título daquele livro, Doença Maníaco-Depressiva. Transtorno bipolar está no subtítulo. Ela foi uma inspiração, e o pintor favorito meu e da Tiara, o Vincent van Gogh, né, tá aqui também do lado, né, imagem do Noite Estrelada, que também é personagem do livro, e tinha muito, provavelmente, transtorno bipolar. Não por acaso que a data de aniversário dele, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? E uma doença muito grave. Ele é meu pintor favorito. Aliás, em setembro estarei no Museu Van Gogh pela primeira vez, com passagem já comprada, hotel já reservado. Ali temos um quadro do Van Gogh. Oi? Quadro do Van Gogh, né? Sim, sim, Noite Estrelada. Mas Noite Estrelada está em Nova York. Eu cheguei a ver em Nova York. E o diagnóstico dele foi retrospectivo, né? Foi baseado nas cartas, né? Com o Theo, que ele... Nas cartas, né? Tem algumas biografias e relatos médicos poucos, e ele é do século XVIII, final do século XVIII, então não existia nem o nome doença maníaco-depressiva, muito menos transtorno bipolar, muito menos existia tratamento eficaz. O lítio já existia na natureza, né, porque foram minutos depois do Big Bang, mas o lítio ainda não tinha sido usado em psiquiatria. E qual você acha que é a associação entre criatividade e transtorno bipolar? O que une essas pessoas, além do transtorno? Parece que acontece o seguinte, a gente vê na nossa prática clínica mesmo. Primeiro, muito do que da Kay Jemison estudou. Ela já estudou algumas biografias, né, de pessoas famosas, de uma forma diferente da gente, mas ela fez estudo e ela fala assim, e outras pessoas. Essas pessoas, especialmente escritores e artistas de uma forma geral, muitos tiveram claramente depressão, muitos tiveram claramente episódio de mania ou hipomania, muitos cometeram suicídio e foram pessoas bem-sucedidas, muito famosas, muito importantes na arte. Tem estudos que mostram, aí pegando artistas vivos,
Aí fazem entrevistas diagnósticas com os critérios atuais e comparam os artistas vivos com pessoas com profissões não criativas. E se viu que os artistas vivos, têm maiores taxas de depressão, de suicídio, de sistemas psicóticos, e pega familiares de artistas vivos e também compara com familiares de pessoas com profissões criativas e se encontra a mesma coisa. Aí se imaginou, pessoas com transtorno bipolar têm mais criatividade. Existem escalas que medem criatividade, é uma coisa que eu descobri recentemente no estudo que a Tiara está fazendo no mestrado dela. Mas ainda não se comprovou isso. Quando se compararam bipolares com indivíduos com outros transtornos mentais e indivíduos normais, os bipolares não se mostraram mais criativos. Quem se mostrou mais criativo foram os indivíduos familiares de bipolares, ou que se chama de transtorno bipolar atenuado, que são os que têm ciclotimia ou só hipomania. Ciclotimia tem variações muito leves do humor, me lembra muito um transtorno da personalidade, mas é diferente do borderline. Crônico, né? É uma coisa contínua. Os critérios falam 2 anos no mínimo, mas em geral é a vida toda. E esses indivíduos ciclotímicos melhoram com lítio, têm familiares com transtorno bipolar, muitos evoluem para transtorno bipolar. Esses ciclotímicos, os pacientes de hipomania e os familiares bipolares, esses sim, nas escalas de criatividade, se mostraram mais criativos do que indivíduos normais e indivíduos com outros transtornos mentais. O que a gente vê na prática clínica? Que pacientes com transtorno bipolar, quando estão em depressão, não produzem nada. Às vezes nem saem da cama, não fazem nada de útil. Pacientes em mania moderada grave, eles fazem muita coisa em quantidade, mas não em qualidade. Eles perdem a crítica, não terminam o que começam, acham que fizeram tá ótimo, mas não tá uma porcaria, e não se concentram, não param quietos. Mas os indivíduos em hipomania, aí sim, eles ficam mais criativos. Muitos nossos pacientes fazem poemas só quando estão em hipomania, se tornam criativos de alguma forma. E o que então a gente imagina é que não que a doença dê talento a ninguém. A maioria dos bipolares não é de artistas, não é de pessoas criativas, e a maioria dos artistas, pessoas criativas, não tem transtorno bipolar e não tem transtorno mental. Mas se a pessoa tem talento, o que causa talento? Qual a explicação do talento? Não se sabe. Mas por algum Deus definiu que aquela pessoa vai ser talentosa. Se a pessoa tem talento e tem transtorno bipolar, quando ela está em hipomania, os sintomas da doença funcionam como um combustível para ela produzir mais e facilitam a associação de ideias. Então, por que ela produz mais em hipomania? Porque está com mais energia, não tem nenhuma das desvantagens da mania e tem todas as vantagens da mania, a hipomania. Está com mais energia, então trabalha mais e não se cansa, está mais autoconfiante, associa mais ideias, ela tem um humor alegre, então se ela tem talento, ela produz mais quando está em hipomania. A hipomania seria um combustível, mas a pessoa já tem aquele talento. A hipomania não dá o talento, mas favorece. Um sintoma muito comum na mania, não falei antes, é a chamada fuga de ideias. O que é fuga de ideias? Ela é gerada pela aceleração do pensamento, os pensamentos estão muito rápidos, o paciente fala rápido, mas não só está mais rápido, o paciente passa muito rapidamente de um tema para o outro. Mas mantendo o nexo lógico, não é um pensamento desagregado como da esquizofrenia. O problema é que está rápido demais, vai emendando um assunto no outro. E ele faz muitas associações de ideias, entre ideias, mas também ele faz associações usando rimas. Ele fala uma palavra, daqui a pouco ele fala outra palavra só porque rima. Ou a literação, né, que é a repetição de consoantes. O poeta faz isso, né? Associar por rima, por aliteração. Então, a fuga de ideias, embora seja um sintoma, embora seja algo patológico, expressa a criatividade. Então, é um fenômeno que acontece na mania e também na hipomania, que é patológico, mas está associado, é uma expressão de criatividade. Então, que mostra essa outra ligação, né, do transtorno bipolar, da fase de mania, e especialmente da hipomania, com criatividade. E às vezes nessa fase de mania, hipomania, né, eles são jocosos, são sarcásticos,
né, parecem, né, pessoas mais até inteligentes, né, porque, né, às vezes são muito rápidos, um raciocínio muito rápido e tudo mais. Mas o problema é que uma hora, ou eles entram, têm sintomas psicóticos, ou vem a depressão e aí o preço é cobrado, né. Um outro ponto importante, né, que o professor citou aqui, é essa agregação familiar, né. A gente sabe que hoje a genética, né, ela responde por 80, 70% da chance de você ser um bipolar. Ou seja, né, tem essa agregação, né, hereditária, e é muito difícil mesmo você tem um paciente diagnosticado, você não encontrar um outro bipolar, um outro depressivo e também, ou até esquizofrenia, né, essa associação da transtorno bipolar, provavelmente do tipo 1 com a esquizofrenia, que está bem estabelecido, né, do ponto de vista genético, essa associação. Então, às vezes tem famílias de bipolares, já tem pacientes que têm pai bipolar, a filha bipolar, tem um outro tia que tem o transtorno, então a gente vê essa linearidade aí, né? A minha experiência sempre foi, toda vez que eu tava em mania, hipomania, não vou nem dizer mania, tipo, hipomania, eu sempre me sentia bem, produtiva, e eu nunca sabia se era tipo, caraca, será que eu tô bem? Ou será que eu tô em hipomania? O que eu faço agora? E aí eu produzia, e quando eu produzia demais eu sabia que, tipo, cara, isso aqui não tá normal. E era muito estranho, porque a minha energia acabava muito rápido, tipo, o meu corpo tava em constante movimento, mas aqui dentro eu sentia um desgaste muito grande. E eu não conseguia, tipo, processar quão rápido meus pensamentos estavam, tipo, andando. É uma experiência muito bizarra e muito... Eu gosto, tipo, de falar o quanto eu posso sobre isso, porque parece que você tá isolado o tempo todo, porque as pessoas não estão funcionando na mesma velocidade que você. Ou você não Acha que todo mundo tá lento, né? todo mundo tá lento, todo mundo tá Você muito tá rápido. em outro ritmo. Em outro ritmo. A história do Van Gogh, se puder mostrar de novo as fotos dos personagens da capa, Van Gogh é muito interessante, né? Que o Van Gogh, ele ficava algumas vezes muito tempo em depressão, ele não produzia nada, às vezes nem saía do leito, tentou suicídio várias vezes e morreu muito provavelmente por suicídio, embora atualmente haja alguma polêmica a respeito. Mas em outros momentos ele tinha uma hiperprodutividade. Ele, nas cartas, ele contando para o irmão Theo de ter produzido 70 telas em 70 dias. Nossa. E não é só quantidade, qualidade impressionante. E ele pintou durante a vida, assim, só 8, 9 anos. Ele se tornou pintor muito tarde, com 29 anos. E com 37 ele morreu. Foi só nesse período que ele pintou. E nesse período ele pintou mais de 800 telas, fora os desenhos. E metade dessas mais de 800 telas, ou seja, mais de 400 telas, em 2 anos. Justamente os 2 últimos anos de vida. E justamente a partir do momento que a doença se agravou. Que 2 anos antes de ele morrer, que foi o episódio da orelha, que ele cortou um pedaço da orelha esquerda. Mas existe uma discussão, se for a orelha inteira, é só um pedaço, né? E após uma discussão com o Paul Gauguin, lá que estava com ele na Casa Amarela, em Arles, sul da França, o Gauguin não era muito normal, mas chegou um ponto que o Gauguin não aguentou mais o Van Gogh. Eu vou embora, não aguento mais esse maluco aqui. Eles iam os prostíbulos juntos, bebiam juntos, pintavam juntos, e brigavam o tempo todo um com o outro. O Gauguin falou que ia embora, acabou indo mesmo. O Van Gogh começou a teve um comportamento estranho, apareceu na praça com uma navalha na mão e depois foi encontrado todo ensanguentado, faltando um pedaço da orelha. Esse pedaço da orelha ele embrulhou, levou, acho que num pano, para uma prostituta que era a favorita do Gauguin. Ela tomou um susto, abriu aquilo e chamou a polícia, né? E aí o Van Gogh foi internado pela primeira vez nesse momento. E a partir daí que ele pintou 400 telas. Aí a doença ficou, os episódios mais frequentes, mais graves, com sintomas psicóticos, internações. É realmente bizarro, assim, as coisas que a gente faz nesses pulos e a gente não sente. A gente sente, mas a gente não tá ciente, às vezes, das coisas que a gente tá fazendo. Mas acho que faz... E paradoxal, quando ele tava mais grave, foi quando ele pintou mais. Eu acho que no meu caso também, nos minhas crises mais graves, foi quando eu tipo, fiz mais coisas, assim, que eu fiz cinema na faculdade. E as épocas que eu fazia, que eu tava mais grave, eram épocas que eu fazia coisas que eu mais me orgulhava. Mas eu acho que é a parte paradoxal da doença, talvez.